iniciar agora, tá? Vai aparecer aqui pra mim que tá gravando, Pedro? Ou só aparecer aí na tela, normal, geral? Eu acho que fica lá em cima, não? Um gravando, recording, Não tá aparecendo nada, não. mas eu já tô gravando. Já? Ah, então pronto. Então vamos iniciar mais um Cine Acalanto. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai iniciando aqui. O Cine Acalanto é um projeto do Departamento de Educação e Cultura, né, do DEC, da Acalanto, que visa o autoaprimoramento, quer no âmbito pessoal, familiar, institucional. No caso dos voluntários, né, que somos nós também, eu, Tainá, e outros que estão aqui no grupo, que dessa forma também se educam sobre as questões relativas à adoção, tendo como ponto de partida a linguagem filmográfica, que tanto apreciamos, e propondo discussões e problematizações que vão além, fazendo com que algumas temáticas saiam da tela para a vida real, né, para as nossas discussões, que às vezes é linda, outras vezes nem tanto. Um de seus objetivos é ajudarmos uns aos outros a crescermos juntos na discussão dessas temáticas, né, como um verdadeiro grupo de apoio à adoção. As discussões, depoimentos, relatos de experiências dos presentes, assim como as opiniões dos especialistas convidados para o Cine Acalanto, né, quando haja, tem um fim eminentemente pedagógico, né, ou seja, para nosso aprendizado, tendo como norte alguns conceitos chaves dentro da missão da Acalanto, que é a promoção da cultura da adoção e do afeto, e a busca incessante para que todas as crianças possam se desenvolver em um ambiente familiar harmonioso. Então, esse é o nosso objetivo, e através de películas, né, como filmes, curtas, entre outros, a gente abre essa discussão aí sobre temáticas que envolvem a adoção. Opa! Então, aqui as nossas sessões, né? As presenciais eram mensais, as que são online a gente está fazendo, né? Mês sim, mês não, a gente está pulando aí um mês. Nossa página do Instagram é @calantonatal. E aí só uma memória, né, do que a gente já passou de discussão dos nossos filmes. Em março a gente abordou uma discussão bem bacana sobre crianças que estão em casas de acolhimento, né, através desse anime, dessa animação, com o tema Minha Vida de Abobrinha, com esse personagem aí bem fofinho. A gente discutiu ele presencial e depois, na sequência, a gente já entrou na pandemia, né? A gente já não conseguiu mais dar vida, né, presencial à discussão dos filmes. Depois a gente abordou e trabalhou, né? Ele Tem Mesmo Seus Olhos, que foi em maio de 2020. Não sei se alguns que estavam aqui participaram. A gente trabalhou essa questão interracial, né, da adoção e a aceitação na família, né, sobre a perspectiva da adoção aí interraças. Em julho, a gente discutiu aí o primeiro episódio de N e né, N com e quem não assistiu os demais, né, a série é muito bonita, para dar uma continuidade aí de aprendizado muito rico na série. E hoje a gente vai tentar ensaiar um pouco aí a discussão, né, dos aprendizados e das reflexões que a gente tira com esse filme, que na versão em inglês ele se chama Angel in the House, né? E na versão em português aqui a gente chama de O Menino de Ouro, né? Tem uma tradução aí meio estranha, mas toma todo sentido, né? Os dois títulos depois que a gente assiste o filme. Então, um pouco aqui da sinopse do filme. Foster, né, também intitulado como Angel in the House, no Brasil Menino de Ouro, é um filme britânico de comédia dramática, de 2011. Alguns anos depois da morte de seu filho, o casal Colette e Gruffudd, né, decidem adotar uma criança. Então, um dia, um menino de 7 anos, né, Eli,
chega inesperadamente em sua porta dizendo ser da agência de adoção. Elai usa um terno e tem um vocabulário rebuscado para uma criança, né, da idade dele. A partir de então, Elai transforma a vida desse jovem casal. Então, toda a discussão do filme, né, vai passar justamente com a chegada desse menininho aí na casa desses dois. E a gente vai abrir aqui algumas temáticas, né, do que a gente pode discutir e extrair do filme, né, depois aí que a gente assistiu, o que a gente pode levantar de reflexão para nossas discussões. A gente vai ter aí alguns pontos, né, a gente vai ter 5 pontos, na realidade, 4 bem densos, né? O primeiro, o luto versus motivação para a adoção, é um dos pontos, né, que eu destaquei como importante para refletir, né, enquanto a motivação da adoção por um processo que a gente passa que não é tão saudável, né? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O reconhecimento afetivo do filho adotivo. O terceiro ponto, é possível o filho adotivo incorporar costumes, hábitos, manias dos pais e manias dos pais adotantes, né? Mudanças nas rotinas dos pais com a chegada do filho e depois outras reflexões que vocês tenham tomado durante a perspectiva, né, do filme e que não estejam pontuados aí, não estejam considerados aqui nessa tela, né? A gente abre um pouquinho para as nossas discussões. Então, vamos começar com o primeiro ponto de discussão, que é o luto versus motivação para a adoção. E aí é bem interessante, né, no início do filme, a presença dos pais chegando num consultório para avaliar o porquê que não estão conseguindo engravidar novamente, né? E eles falam, né, e o médico começa com esse trechinho aí. Boas notícias, né? Não tem nada de errado com nenhum dos dois. Pode ter sido um fato traumático, não podemos prever o impacto da mente sobre o corpo humano. Então, a partir dessa primeira frase do médico é que se desenrola, né, o início do filme, para a gente entender que eles perderam o filho, né, perderam um filho, a gente ainda só vai saber que o filho tem determinada idade quando o filme avança, mas é bem interessante porque nesse mesmo dia na clínica, ela pega um panfleto sobre uma casa de acolhimento, né, sobre uma agência de adoção. E aqui a gente tem vou ler aqui algumas discussões para a gente iniciar aqui a nossa conversa. Então, no primeiro ponto, a conclusão ou solução de um momento que pode ter sido vivido de maneira dolorosa, como, né, por perda de um filho, pode motivar aí também o processo de adoção, né? A necessidade de adotar uma criança é frequentemente característica de pessoas que gostam de crianças, mas que podem também querer proteger-se contra a angústia, né, de ter vivido aí o processo do luto. Então, pode ser também um motivo para você adotar, né, para tentar aí proteger-se contra a angústia, né, ou tentar preencher aquele vazio que foi causado pela perda, né, do filho. E nesse sentido, a gente refletir sobre o luto na motivação para a adoção, os impactos que isso pode causar na relação familiar, né? Tanto para os adotantes quanto para o adotado. Sentimentos confusos e ambivalentes nos pais, né, alguns impactos, né, inerentes a isso. Segundo Bromberg, que é um especialista, né, na área da psicanálise, ele traz que o luto se torna ainda mais difícil por ser seguido de uma adoção. Isto porque o casal sofre pressão das famílias e da sociedade para repor o mais rapidamente possível, né, dentro da tarefa procriativa, quando não há possibilidade de gravidez, exagerando com relação à defesa de negação da morte, tentando preencher com uma nova vida, seja, né, de que forma for. Então, não é raro o filho adotado receber, né, por vezes, o nome do filho morto, né, o que revela a dificuldade dos pais em lidar com o luto não resolvido. E aí, o que vocês me dizem, né, sobre esse processo? O que vocês acham? O que vocês pensam, né, em termos de discussão sobre essa temática, luto versus
motivação para adoção e dos pontos que já foram apresentados aqui. Quem quer começar a falar? Delfine, você quer começar? Sobre o luto, o luto, bom, claro que quando você sabe que, bom, depois, nós, por exemplo, foi no seu caso, a gente não teve nenhum problema, mas com a idade já estávamos cientes que seria difícil para ter um filho biológico. E no mesmo momento, como a gente estava começando nosso projeto aqui no Brasil, foi naturalmente que a gente queria adotar, porque no primeiro passo a gente se diz, bom, se conseguimos um filho biológico, pelo menos, poderíamos adotar um segundo, porque a gente quer pelo menos 2 até 3 crianças, a gente nunca queria uma criança só. Então, no primeiro passo era isso, era para completar uma família. E como o filho biológico não veio, eu não quis lutar também, eu só fiz uma procriação assistada uma vez e depois eu deixei para lá, porque eu achava que, bom, era o momento de se tornar de uma outra maneira de ser pai. E, bom, é assim que a gente chegou na adoção e estamos muito felizes de estar lá. Claro que temos que, bom, depois são alguns anos que tem que aceitar, principalmente para uma mulher, de não engravidar, de não poder ter o filho 9 meses dentro da sua barriga, de esquecer todo esse processo, esquecer não, mas de, bom, de se dizer não, aceitar que não vai ser possível dessa maneira. Então, demora alguns anos para enfrentar tudo isso, claro. Com certeza. Verdade. Então, né, você vê a diferença, porque no filme dá para perceber que eles ainda não fecharam um primeiro momento do luto do filho deles, né? Isso. O pai, principalmente, porque tem uma cena onde eles têm amigos como uma filha, e o pai está olhando a filha deles, que acho que está da mesma idade que o filho que eles perderam. E, bom, se vê que o pai, ele fica com muita, bom, claro, nostalgia, muita pena. A mãe também, mas acho que ela já está pronta. O fato de pegar essa publicidade sobre o orfanato, Sim. ela já tem a cabeça pronta para mudar no outro sentido. Ele não, no começo, ele não está falando não. Ele ainda estava vivendo aquele luto, né? Ainda estava ainda muito angustiado, né, com a perda do filho, e ela já desejava, né, ter aí um outro passo, né, já uma segunda tentativa, né, tanto que eles estavam tentando engravidar novamente, né? Ela estava o tempo inteiro ali querendo engravidar e aí não conseguia, né? Mas teve a motivação para a adoção. Para seguir outro caminho. Isso. E abre também para a gente. Assim, eu não participo das entrevistas com as pessoas que chegam ao Acalanto, mas dá para ver nesse filme a importância desse estudo bem feito com as pessoas que chegam para saber de fato qual que é a motivação e se essa motivação não partiu de algum outro evento que ainda deva ser trabalhado, porque, enfim, né? A gente tem que entender muito bem o que está acontecendo e aí sim dá prosseguimento no processo. Em 2018, a gente teve um chamado para a adoção de um bebê. Ele ficou com a gente teve a guarda provisória dele 1 mês. Depois de 1 mês, a mãe se recusou e ele nasceu o bebê volta. Na verdade, ela tinha dado para herdar uma outra família. A gente fez o processo de adoção com o Dr. Cláudio. E, bom, ele já tinha avisado que seria difícil, porque essa família iria brigar para recuperar o bebê. Mas tentamos.
Sim. Mas, claro que depois, quando eu tive que, bom, agora vou chorar um pouquinho, mas já faz 2 anos eu choro um pouco menos. Mas quando eu tive que devolver a criança, para mim foi os primeiros meses foi como se eu tivesse perdido ele, como se ele estava morto. Uhum. Depois, passo a passo, bom, a raiva passou, e eu aceitei, mas durante o ano eu não quis adotar uma outra criança. A gente permaneceu na fila, mas Sim. como um perfil, eu baixei o perfil até 1 ano de idade, para só ter um bebê, porque eu sabia que não estava pronta para receber uma criança maior. Nesse jeito que eu estava, é claro que eu sei que eu não estava com a cabeça bem para poder adotar criança maior. Tem que ser ciente, claro. Sim. Tem que ter maturidade para que, como que você tá. Trabalhar o processo para se conhecer, né? Nos estágios é importante. Pedrinho, quer falar alguma coisa? Olha, eu vou ser sincero que eu tava com um pouquinho de dificuldade de ouvir, que eu tava ali almoçando enquanto vocês estavam falando. E eu não tava no computador, aí o áudio tava terrível. Mas, então não tenho certeza do que já foi dito. Né? Mas uma coisa que é sempre importante a gente pontuar é que quando a gente fala de luto, são 2 tipos de lutos diferentes, né? Eu não sei se vocês estavam comentando isso. É o luto da perda do filho que nasceu e o luto da perda do filho que não chegou a existir, né? Exato. Então, são 2 coisas que a gente precisa sempre trabalhar. Uma coisa que minha mãe estava comentando, vou até convocar ela aí para falar, ela tá com problema de sono no celular. Ela tá, mas ela tá com problema de sono no celular, eu não tenho certeza se ela tá conseguindo ouvir. Que, por exemplo, antes de eu nascer, né, 1 ano antes, e na realidade, exatamente 1 ano antes, porque eu nasci no dia 24 de maio de 91, e aí no dia 24 de maio de 90, né, ela teve um filho, que só viveu 6 horas, né? E o nome do filho era Pedro também. E aí ela tava comentando, poxa, mas quando eu decidi colocar o seu nome de Pedro, não foi porque eu não tinha elaborado ou vivenciado esse luto. Eu acredito que eu já tinha, mas era o único nome que me vinha na cabeça, era a única coisa que eu conseguia pensar. Então, assim, uma coisa que a gente precisa colocar, que é extremamente importante, é de que os processos, né, quando a gente fala de tudo isso, na realidade, né, tudo que permeia a adoção, os processos, eles são extremamente individuais, né? Então, cada pessoa, ela tem a sua forma de processar aquela vivência, né, de processar aquela ansiedade, aquelas possibilidades, né? E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente generaliza muitas coisas, né? Então, não é toda pessoa que perdeu um filho que quer adotar que está pensando na substituição daquele filho que perdeu. Exato. É muito comum que isso aconteça? É muito comum. Mas muitas pessoas já pensam na adoção com outra perspectiva, né? Então, a gente precisa deixar isso claro. Cada um tem o seu tempo, né? Tem pessoas que, após anos da perda do filho, ainda tá pensando nessa substituição de forma inconsciente. E outras pessoas que, pouco tempo depois, já compreendem, né? Então, para a gente, quando a gente faz os atendimentos, né, de orientação, é muito sintomático quando o casal ele traz o histórico da perda do filho, né? Normalmente, principalmente quando esse filho já era maior, e eles desejam, no perfil da adoção, exatamente o filho da idade de quando o filho faleceu. Né? Então, se o filho faleceu com 5 anos, então o perfil é de uma criança de 5 anos. Né? Se o filho faleceu com 8, o perfil é de uma criança de 8. Né? E aí, quando isso aparece para a gente, pelo diálogo, né, a gente percebe quando tem esse intuito, né? E aí sempre fala da importância do acompanhamento, da importância, né, de dar preparação e encaminha, né? Graças a Deus a gente tem a equipe de psicologia que pode estar acompanhando esses casos, né, e encaminha para as psicólogas para elas poderem ajudar nessa elaboração. Né? Então, é muito comum que isso aconteça, né? O perfil ser
o mesmo perfil da criança que foi perdida. Já Como nos se fosse uma casos... motivação de continuidade, né, Pedro? O desejo de continuar com... E na realidade é porque é um sentimento de substituição mesmo, né? E aí eu acho que talvez algumas pessoas pudessem até perguntar, mas não seria bom porque já seria uma criança maior, que normalmente, né, a gente sabe que existe uma predileção menor por essas crianças maiores, não seria uma oportunidade melhor, né, permitir que esse casal desse continuidade nesse processo, né? Uhum. O que é que vocês acham disso? Acho que podia voltar. Sei não. Não tenho nem... Porque eu acho que existem, eu suponho que existam maneiras da equipe de acompanhamento psicossocial fazer um estudo mais aprofundado, né? Ok, será que isso é só porque eles não querem uma criança menorzinha por fatores X, Y e Z que às vezes a pessoa não quer uma criança pequena porque a criança pequena tem cuidados diferenciados que a pessoa não se vê na condição de oferecer. Ou será que é por causa desse luto? Eu só consigo enxergar como um estudo mais aprofundado, mais longo com essas pessoas. Delfim ia falar? Eu acho que, bom, para mim foi, eu queria, depois desse bebê, eu queria um bebê. Porque antes desse bebê, nosso perfil era de uma criança recém-nascida até 6 anos. A gente estava aberto a um perfil maior. Mas depois de ter um bebê no braço, eu queria substituir para um bebê. Então, demorou 1 ano antes que, bom, minha cabeça vira de novo. E fiz meu caminho, aceitei tudo isso e depois começou a me abrir, a aumentar um pouquinho o perfil. Até 3 anos, e agora estamos aumentando até 8. Então, foi um caminho. Já ampliou. Para chegar lá, mas, bom, tem que ter seu tempo e não nada. Não Tudo pode seu tempo. passar de um bebê a uma criança, bom, porque, claro, você se apega, tem sentimentos, bom. Então, tem que deixar o tempo. Não, mas eu pergunto assim, vamos pensar na perspectiva da criança, né? Então, me chega um casal, por exemplo, que perdeu um filho de 8 anos e que está querendo adotar uma criança de 8 anos. Não seria interessante a gente permitir que esse casal desse continuidade no processo, já que crianças de 8 anos têm uma menor predileção na adoção, seria uma possibilidade para mais uma criança de 8 anos ser adotada? Essa perspectiva que eu estou trazendo. Né? O que é que vocês acham? Acho que se o desejo dele, se ele realmente, bom, se encaixa nessa idade, que é bom, uma substituição, mas pode ser bom para a criança, claro. Da perspectiva da criança, né, é interessante porque abre para ela essa possibilidade da adoção, né? Já da perspectiva dos pais e a motivação é que eu acho que deve-se ter um trabalho, um acompanhamento, como você colocou, né, pela equipe, na questão de realmente pensar como vai ser a relação dessa criança e como é que ela está entrando na vida desse casal. Né? Mas para a criança abre-se uma oportunidade extremamente rica, né? A possibilidade de adotar, né? Adoção tardia entrando, mas realmente eu acho que é um acompanhamento necessário, bem delicado, né? Do ponto de vista aí da motivação para adotar, ou a motivação para essa adoção tardia. Da perspectiva da criança, né? Do ponto de vista se tudo sai bonitinho, é excelente. Mas realmente é fazer o acompanhamento e entender como é que vai ser esse processo, como é que essa criança vai chegar, por que que ela está sendo, né, qual é o motivo da adoção, que aí você já trouxe algumas coisas aí nas entrevistas, né, nas entrelinhas, nas falas, né, já vê ali qual é a motivação para uma adoção, né, de crianças dessa idade e a necessidade de se trabalhar o casal diante disso. Então, é um acompanhamento necessário, né, principalmente com essas crianças aí de adoção tardia. Vamos passar para o próximo ponto aqui. Não, que segue na mesma linha. Aí só para eu comentar em relação ao desfecho, né? Assim,
A grande questão, mesmo que a gente pense na perspectiva da criança, é qual é a realidade que essa criança vai enfrentar, né? Porque Exato, sempre que a gente exato. Qual fala, é a né, a realidade? perspectiva a questão de expectativa e realidade, né? A questão é que quando É, essa criança chegar na família, eles vão perceber que não é o filho que eles perderam, né? E que não uhum, vai substituir aquele espaço. Então, muito provavelmente o que uhum, vai acontecer com essa criança é que ela vai permanecer, né, se a adoção der continuidade, em um ambiente frustrado, né? Serão exato. pais frustrados, vai ser um filho frustrado e vai ser uma família frustrada, e isso não vai ser positivo, né? Então, por isso que é importante que isso seja percebido ainda nesse momento de Nesse, preparação, nesse estágio, né, inicial. e isso para que a família seja convidada a essa reflexão, né? Claro que se a gente fala da realidade nua e crua, muitas famílias não vão passar desse primeiro processo sem perceber isso, né? Muitas famílias vão se habilitar e vão dar continuidade ao processo sem se dar Uhum, conta disso, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, o sistema ele é falho, a preparação oficial ela é falha, ela não é a contento, né? Por isso que nós estamos aqui, né? exato. Por Então, isso que existe o acalanto, né? por isso que existe o acalanto. Então, acho que a questão é isso, é tentar buscar uma oportunidade de convidar o casal para essa reflexão, porque realmente isso não vai ser positivo. Perfeito. E uma coisa que Pedro falou e que é bem importante, né, é a questão da particularidade nesse sentido de preparação, de estar preparado, né, dentro dessa motivação, os diferentes estágios para o casal, né? Então, a gente percebe aí no filme que Zoe, que era mulher, ela já estava, né, num estágio em que ela se abria para a adoção, mas o marido ainda estava ali, né, vivendo o luto, ainda estava retraído, e apesar dela se abrir, né, para a adoção, ela ainda também guardava algumas angústias da perda do filho. E aqui a gente tem uma cena que o Eli, né, de frente para a porta do filho que ela perdeu, né? O quarto estava do mesmo jeito, tudo arrumado, né? E ele pergunta o que que tem aqui. E ela vai dizer, esse é um quarto que não entramos, né? E ela pergunta, por que não? E ela fala, talvez um dia te conte tudo, né? Que é esse dia, quando ela se sentir preparada para, de fato, né, trazer aí essa realidade, né, da vivência do luto, né, na conversa aí com essa nova criança que estava chegando. E aqui é a foto do filho dela, né, num álbum, lá mais para frente, umas cenas para frente, que é quando ela começa a ter a conversa com Eli, né, que está chegando aí na família, ela vai e mostra a foto do filho que ela perdeu, que tinha a mesma idade dele, que tinha características semelhantes, né? Ele vê pelos traços de fisionomia, pelo cabelo, né? Mais ou menos a mesma estatura, então bem parecido com essa criança que estava chegando na família. Dentro dessa discussão que a gente está trazendo, né, no sentido de substituir, às vezes até sem perceber, né? A motivação aí da adoção sem perceber que está sofrendo o luto. Deixa eu passar aqui. Então, o filho substituto tem seu desenvolvimento, né? Ele pode ter aí seu desenvolvimento prejudicado. Pedro acabou de colocar uma frase sobre isso, né? Que é a perspectiva da criança, os enfrentamentos que ela vai ter nessa relação desses pais, né? Na relação dessa vivência do luto. Então, pode ter seu desenvolvimento prejudicado pelo vínculo formado com os pais adotivos, marcado por muita ansiedade, né? Depressão dos pais, expectativas e desejos confusos quando o filho, né, não atende dentro da motivação aí de adoção pelo luto, não atende às mesmas características e comportamentos do filho anterior, né? Em decorrência do não luto aí, né, do luto não elaborado. O vínculo formado com a criança pode até se tornar complicado, né, quando quando não se tem essa vivência real e tenta trazer determinados comportamentos para o enquadramento da criança que não vai se aplicar, né? Cada ser é único. Então, uma vez que se espera dela coisas que não pode oferecer, pois na fantasia dos pais ela vem substituir o irmão morto, né? Então, são pontos aí para a gente perceber, né? E para a gente refletir sobre as motivações
perpassam aí nos processos de adoção. Vocês querem comentar? Porque aqui vem na perspectiva da relação mesmo, né? Como é que fica quando a criança já está no núcleo familiar, né? Já está adotado e ele passa por essas relações aí que podem ser frustrantes, né? Ou não, né? Vai depender, obviamente, também dos pais nesse sentido aí, né? De ter trabalhado o luto, né? De ter se conhecido dentro desse luto. Tá desligado, Pedro, o seu microfone. Ele Eu tava aqui. vem dentro Sim. daquela conversa, né? Que você já foi puxando o fio aí na perspectiva mesmo da relação no núcleo familiar, a partir da vivência, né? Do Antes eu queria filho. perguntar se alguém quer falar alguma coisa, porque senão eu fico só eu falando aqui. Não, você já começou, continue sua Porque história. já vê na linha da sua fala, né? Por isso que eu disse, Não. vou passar, porque tá na mesma linha. Só o comentário que eu queria fazer, quando você fala assim, principalmente da relação, né? Uma coisa que chama bastante atenção no filme é o comportamento do pai com a chegada do Eli, né? Você observa aí, você fez um comentário que eu não tinha me atentado antes, né? Em relação à semelhança, né? Com o filho falecido. Possivelmente, essa semelhança tenha gerado também parte dessa rejeição inicial, né? Então, porque você Sim. é um dedo na ferida, né? Você traz Você tá de lembranças cara à com a ferida tona, aberta, né, Pedro? justamente. Verdade. Você traz à tona lembranças que você não quer lembrar, que você guardou ali no quartinho, trancou e não abre o quarto nunca mais, né? Tanto Verdade. literalmente quanto figurativamente falando, né? Então, enfim, achei bem interessante pensar essa questão desse comportamento, né? E dessa rejeição inicial em virtude disso. É bem sutil, né? Mas a gente vai percebendo, né? Quando ela abriu a foto, eu, caramba, é muito parecido com Eli, gente. Aí justifica muitas coisas, né? Esse acolhimento rápido dela, da própria mãe dela depois, e também esse distanciamento dele, que ele já trouxe, né? Mais esse comportamento. E que isso, sabe, assim, você falou agora, isso me veio à mente. Isso até traz uma coisa que é muito marcante da nossa sociedade, né? Que é já, assim, puxando uma correlação bem distante, né? Que aparenta ser bem distante, mas é Mas extremamente que é próxima, mas né? extremamente próxima, né? Que eu não sei se enquadra nisso, né? Mas que eu falaria aí da questão qual é o termo técnico que eu não lembro agora? Masculinidade tóxica, né? Numa perspectiva de o homem normalmente ele não elabora os seus sentimentos, né? Então e como na mulher, né? A gente tem uma questão evolutiva até disso, né? Da questão da maternidade. Como a mulher ela tá mais em direção à maternidade, né? Até evolutivamente falando, ela quer reelaborar logo esse sentimento para poder buscar uma nova perspectiva. E o homem não. O homem, ele não tem sentimentos, ele não demonstra sentimentos, ele não quer falar sobre, né? E isso normalmente se reflete em quando a gente tem uma relação heteroafetiva, o homem do casal, ele normalmente é o que não quer a adoção de cara, ele não vence o luto, né? Enfim, isso é muito recorrente, né? Muito recorrente. Eu não consegui me lembrar de um agora, mas é muito difícil a gente conseguir, né? Dos atendimentos que eu digo, pensar casais onde isso veio pelo homem, ou que o homem estava muito bem resolvido em relação a isso, né? Inclusive, Interessante. que aí nem é um ponto de discussão. Pedro, pode falar. Com base nessa tua fala, esses últimos, acho que foi nessa ou na outra semana, em termos de atendimento, a gente vê essa questão que você está falando, da questão do masculino, na questão de viver o luto da infertilidade, e todos esses lutos que vocês estão falando aí. E a gente percebe quando tem um casal no atendimento. Essa semana teve um casal e o interessante é que o casal, a parte masculina, não quis participar. Senão, eu estou aqui.
mas ele estava no celular. E aí depois a pessoa que estava fazendo a entrevista, né, que é psicóloga, tem todo um jeitinho, disse, seu marido não gostaria de dar opinião sobre isso? Aí ela disse, ele foi ali comprar um negócio para mim. Aí, em outro momento, ela disse, nesse momento era interessante que o seu marido fizesse alguma colocação. Eu disse, não, mas ele está gripado, está com o nariz muito escorrendo, ele não tem condições. E aí, a última tentativa, ela disse, não, ele não está podendo participar, ele não está bem hoje. E a gente estava vendo assim, era uma fuga muito grande de uma questão de estar partindo para o lado da adoção, porém, um deles, a mulher estava muito segura desse desejo, dessa vontade, e ele é como se estivesse concordando com ela para que ela ficasse bem, mas não era ainda o desejo dele, sabe? É forte. E eu ia falar alguma coisa, mas eu esqueci. Porque ela foi falando e eu fui já imaginando também aqui, a gente já vai... mas de fato, né? Às vezes também o que Pedro falou, o homem ele vai criar também essa sensação de parceria, né? De apoiar para não ver a mulher sofrer, mas na realidade ele não externa que ainda está, né, com aquele sofrimento, e isso é ruim, né, no sentido da chegada da criança, né, ele com esse sentimento ainda de angústia, enfim, todos os outros sentimentos que passam nessa questão do luto, seja qual for a motivação. Então, é muito complicado, né, Pedro, nesse sentido de você conseguir a adoção e um dos dois não estar preparado para isso. E ainda tem uma outra questão que piora todo esse processo ainda mais, né? Que hoje em dia está sendo bem mais comum, que é a infertilidade masculina. Né? Então, quando a adoção está sendo motivada pela infertilidade feminina, né? Quando a mulher a gente vai fazer o atendimento, então a mulher já chega logo, não, porque eu tenho ovário policístico, porque eu tive que fazer uma esterectomia, porque eu tenho não sei lá o que, eu tive isso, e aí, enfim, não posso ter filho, e aí fui estudar, fui ler, e agora estou resolvendo adotar, né? Então, muito bem resolvida, vai lá, coloque, ponto, é isso que eu quero. Normalmente, quando é infertilidade masculina, fica aquela nuvem, aquela sombra assim, e aí a mulher pega e coloca, não é porque a gente foi fazer os exames, e aí a gente percebeu que ele tinha tal problema, né? E aí quando a mulher fala isso, o homem chega, baixa a cabeça, né? Então, isso é uma coisa que ainda é muito arraigada na nossa sociedade, né? Está muito ligada à questão da masculinidade tóxica em relação ao vigor e à fertilidade que o homem tem que ter, né? E isso é um baque enorme para o homem. E dificilmente normalmente, dos casais que a gente teve a oportunidade de receber nos papos em família e tal, o que a gente observa é que isso vai ser elaborado nesses encontros. É muito difícil a gente receber um casal que já vem com isso elaborado, né? Normalmente é depois das escutas, a partir do momento que ele percebe que isso é um detalhe nesse processo, já que o que está se buscando é um filho, né? Então ele observa que isso não é um fator determinante, que, enfim, e aí ele passa a ressignificar essa infertilidade e aí coloca de uma forma diferenciada, né? Então, para o homem hoje, isso ainda é muito difícil. Isso toca numa ferida muito profunda, porque vem de um estigma social muito forte, né? Ainda. Então, normalmente piora tudo. A pressão social que a mulher recebe, né, como procriadora, né, o homem recebe também como virilidade, né, ser aquela pessoa fértil. Então, é um sofrimento, né, de partes ali que no momento se encontram e se motivam aí na adoção. Só uma curiosidade para a gente mudar de temática, mas não saindo da linha. Aqui a gente tem uma pesquisa, né, do psicanalista Weber, de 95, realizou com 108 pais adotivos entrevistados aqui no Brasil. Foi traçado o perfil dos casais que adotaram ou desejavam adotar crianças, principalmente no que se refere às motivações, né, características e padrões familiares. E dessa pesquisa,
tinham várias motivações, dentre elas, né, que é associada a determinado, independente aí dos tipos de luto, né? Então, conclui-se que pelo menos 34% da amostra dos entrevistados indicaram que a motivação estava relacionada a um processo de luto ou frustração. Isso é, seja pela infertilidade, que era o que a gente estava acabando de falar, né? Seja pela perda concreta de um filho natural ou pela perda de funções também ou papéis na dinâmica familiar, como aposentadoria, saída dos filhos adultos de casa, né? Então, a questão do luto, né, ela se amplia, né? Ela não está só na perda mesmo ali do filho, mas em outros processos, né, como a gente já estava discutindo, naturalmente a gente foi entrando, né, discutindo a questão da infertilidade, mas outros lutos também podem contribuir nessa motivação, como a perda de função ou papel na dinâmica familiar, que também é algo, né, importante. Se alguém quiser comentar, né, sobre isso, já é, né, um adendo a mais aí que a gente está trazendo na relação da reflexão do filme. Lembrar um caso quando a Calanto iniciando aqui em Natal, aí a gente fazia muitas visitas a instituições de acolhimento e, em paralelo, uma pessoa nos procurou dizendo que tinha perdido o filho e que tinha sonhado e iria adotar e que tinha que buscar o filho com muita rapidez. E aí eu fui trabalhar esse momento e tudo. Ela disse, não se preocupe, a gente está vivendo o luto, essa vai ser uma outra criança, mas a gente precisa ver isso. Aí o que eles fizeram? A gente foi trabalhar a questão do luto com ela, mas muito angustiada, porque ela estava sonhando que a criança já tinha nascido e que precisava dela. Né? O que ela fez? Ela visitava a instituição de acolhimento, visitou a instituição com a irmã. Quando chegou lá, ela reconheceu na cabeça dela a criança como um sonho que tinha mostrado aquela criança para ela, não o filho que tinha falecido, mas como outro filho. E aí ela começou a amamentar o filho. A irmã ficava na porta enquanto ela amamentava aquela criança, né? Uma coisa bem escondida, bem coisa, e todos os dias ela ia 2 vezes lá visitar e amamentava essa criança. O marido dela era radialista e tinha feito entrevista com o juiz há um tempo, entrou em contato com o juiz disse que não, que era daquela forma que podia acontecer. Não, mas nosso filho está lá na instituição, a gente tem certeza disso. Mas seu filho faleceu. Não, meu segundo faleceu, mas o terceiro está lá na instituição. E aí, o pessoal que trabalhava lá começou a ajudar a elas, em vez de fazer escondido, começou a parcerias do escondido, né? E aí ficou já quase que uma coisa natural, ela ia amamentar a criança e tudo, criou aquele vínculo, começou a crescer e tudo mais, e eles entraram no processo de adoção com outro advogado e adotaram a criança. Hoje o menino deve ter o quê? Deve ter uns 21 anos, mais ou menos, 22, né? Que era bem, a gente tinha começado há pouco tempo a Calanto. E tá aí o menino, eles tinham certeza de que tinha o filho que estavam na instituição, algo assim muito hilário. O pai e a mãe sonhou, era aquela criança, ela reconheceu a criança e depois, muito tempo depois a gente conversando, ela disse, não, eu tinha consciência que meu filho tinha falecido. Esse é outro espírito, outra pessoa, outro filho. Mas eu não sei porque eles chegaram muito próximos um do outro. Algo assim, sabe, muito... São histórias, enfim, que a gente não tem explicação, né? Histórias que só acompanhando para acreditar, né, Rejane? E aí o povo fica falando que ela tem que fazer um livro, e ela vem com historinha de que não sabe escrever, que não dá certo para fazer livro. Eu digo, mulher, é só sentar e ir escrevendo as histórias. Tem que fazer para registrar. Gravar isso aí no áudio e botar o computador para escrever, depois só ajeita os parágrafos, bota o sumário, a capa.
Foi, não é? Corretor de linguagem e tá pronto, Pronto, né? tá tudo certo. Que Já deu uma história, ideia, viu? Tainá. Vamos fazer em crônica. Ela vai escrevendo as histórias, depois a gente só ajeita e romanceia um pouquinho. Pronto, É, exatamente. E ilustra. Eu vou ilustrando para vocês. pronto, dá tudo certo. Bem, seguindo a nossa discussão do filme, né? E não perdendo aí o fio da discussão sobre essa questão de estar preparado, né, para entrar num processo de acolher uma outra pessoa, né, na família, a gente tem aí a discussão do reconhecimento afetivo do filho adotivo, né, na perspectiva dos pais. Aí a gente já foi misturando nossas falas, né, nas temáticas, que é algo que não tem como separar, mas na percepção aí do casal, ela estava aberta à adoção e ele estava apoiando, né? Aí como Pedro estava discutindo, né, na questão da masculinidade tóxica, né? Ele apoia, mas o sentimento diz outra coisa, a cara diz outra coisa, o comportamento diz outra coisa, né? Ele estava ali do lado dela, apoiando, indo nas visitas médicas, né? Enfim, mas de fato ele não estava aberto ao processo. Então, aí a nossa discussão. Quando só um quer, quando só um dos membros do casal cria o laço afetivo, né? Nessa questão do reconhecimento afetivo do filho adotivo. O tempo de construção dos laços afetivos versus, né, a adoção tardia. Então, são dois pontos para a gente refletir sobre isso. E antes da gente entrar na reflexão, a gente tem aqui um diálogo antes de dormir, né? Quem vai conseguir dormir depois de um diálogo desse, né? A mulher diz, né? Que a mulher diz, acho que devemos ir até lá. E ele fala, lá onde? E ela diz, ela vai e mostra esse panfleto aqui para ele, que é o panfleto, né, da agência de adoção. Aí ele vai e diz: você quer pegar uma criança? Já começa aí, né, a fala, né, o sentimento dele, né, impresso nessa fala aí que ele fez para ela. Quer pegar uma criança? E ela diz: existem muitas crianças que precisam de um lar e existem pessoas como nós que têm muito amor para dar. E coloca: eu não sei. É como ter um filho que não é meu. Então, vejam, né, o peso do diálogo, né, nessa abertura, esse desejo dela de adotar e o diálogo que ele trava, né, nessa relação e nesse desejo com ela. E aí a gente tem esses dois pontos para refletir. Quando só um membro quer do casal, mas ele apoia, né, que era o que a gente já estava começando a discutir, e esse tempo de construção dos laços afetivos, né, associada à adoção tardia. Então, está aberto aí para a gente começar as nossas reflexões sobre os pontos. E agora, pessoal? Acho que pode ser bom para a criança que vai chegar numa casa assim, onde os pais não estão no mesmo nível, pode ser bem difícil, porque lá é um filme, então é romançado. Está tudo bem, no final dá tudo certo. Mas pode ser também muito ruim para a criança, porque se o pai rejeita já desde o início, talvez vai se abrir, talvez não. Tainá, Pedro, Rejane, querem colocar alguma coisa? É uma realidade difícil, né? Uma do filme assim que corta o coração da gente bastante angustiada, né? Porque em muitas situações a gente vê nesse filme a gente vê muitos casos que a gente já acompanhou e que o marido dá um passo atrás, acompanha a esposa em função do desejo dela, né? Mas tem esse sentimento de que não tem condições de amar ou não vai conseguir amar um filho que não foi gerado, né, por ele, né? É algo assim. E a gente vivenciou um caso de um senhor que já era casado há 15 anos e tinha feito, eu acho que umas 5 tentativas de fertilização e
tinham investido muito dinheiro em relação a isso, até depois, na entrevista, eu disse, meu Deus do céu, pensando, né? Não falei, mas tive vontade de dizer, poxa, tanto dinheiro que eles investiram, teve uma das vezes que ela disse que vendeu um apartamento, imagine aí os valores que deve ter sido um apartamento como esse, fora aqui de Natal, e que não dá certo, e eu pensando, já tinham paga a educação de pelo menos uns 2 filhos por adoção aí nessa história, né? Tanto investimento que fizeram para sofrer e ficar essa angústia, e o marido sempre insistindo nessa possibilidade de que uma adoção, que era até indicação médica, né, que parasse com a proposta da fertilização, porque não dava mais, e mesmo assim indicaram a adoção, indicaram a Acalante e tudo, e ela disse, convença ele, ela passou um ano ligando para mim e disse assim, convença o marido. Eu disse, não, você quiser vir para a entrevista, a gente tem conversa 10 vezes se preciso for, mas eu não posso vencer ninguém, porque ser muita irresponsabilidade levar uma criança para um lar que não é desejado, que não foi pensado, que não foi, né? Dizia, mas eu penso, eu digo, mas o marido não pensa, né? E aí, um determinado momento, ele realmente parou, refletiu e disse que iria. E foi, a gente fez a entrevista dele, e o interessante é que ele disse assim para mim, eu tenho como saber se ela tem HIV, era na época que o HIV está solto, né? Eu tenho como saber. Aí eu disse, olha, em alguns casos é feito todos os exames e a instituição informa como é que é a situação da saúde da criança. Ele disse, não, mas eu queria exigir o exame, porque se tiver HIV, não será meu filho nem a filha. E eu disse, bom, então o senhor vai dizer isso na entrevista, lá no judiciário, o senhor coloca muita vontade de, na avaliação, o senhor colocar isso aí. Bom, passa o tempo, 3 anos depois, a vara da infância liga, diz que chegou, era um grupo de irmãos que não estava dando certo, adotados juntos, e o juiz parou e eles adotaram a menina dessa relação, né? E o que aconteceu? Eu encontrei com ele depois no São João da gente, e eu disse, aí, conseguiu fazer todos os exames? E ele disse para mim, Rani, impressionante, quando minha filha chegou em casa, mesmo no maiorzinha, eu olhei e vi que é minha filha. Então, ela podia ter HIV, podia ter qualquer tipo de doença, mas ela é minha filha, e eu jamais devolveria minha filha. E isso foi um aprendizado, ele sofreu muito, né, para chegar até aí, quer dizer, foram muitos anos para conseguir chegar nesse nível, e talvez ele só tenha conseguido totalmente quando ele olhou para aquela criança, quando ele sentiu aquela criança e percebeu algo afetivo por aquela criança que mudou a visão dele de ver. Então, quando a gente vê no filme aquele pai que foi conquistado pelo filho, na verdade, a gente vê que essa é a realidade. Muitos filhos de adoções necessárias, de adoções maiores, nos conquistam, né? E fazem que a coisa dê certo, porque em outra situação seria uma devolução. Os que não conseguem, né? Justamente os pais. A gente teve recentemente aqui em Natal, de uma menina de 13 anos que tem uma facilidade por conta de traumas, possivelmente algum tipo de deficiência intelectual leve, não consegue ficar perto de seus pares. Em questão da aprendizagem, por exemplo, ainda num processo de alfabetização, ainda é algo muito lento, já tem 13 anos. E o casal, a esposa e os filhos aderiram completamente à situação, tiveram afinidade, vínculo fortalecido, e a figura masculina diz que não conseguia receber um filho que não tivesse uma vida acadêmica da qual ele havia sonhado, de ser uma pessoa bem produtiva na questão acadêmica, fizesse faculdade, tudo. Então, ele desistiu da ação e impôs à mulher que tivesse essa escolha, ou ele, enquanto marido, ou a família, né, ou ela, porque ele não tem condições de conviver com a realidade de um filho nessa situação. Então,
os homens aí a gente vê ainda, né, ainda, apesar de ter uma evolução muito grande na questão masculina de família, dos maridos ajudarem muito e desenvolverem um afeto em família muito grande hoje em dia, mas a gente ainda tem nessa realidade de hoje alguns homens não se permitindo amar, ter afeto e compreender essa questão adotiva de uma forma muito mais além do que uma pura aprendizagem, né? De ter um filho superior, por exemplo. Perfeito, perfeito. Uma palestra, né? Essa fala de Rejane, maravilhosa. Pegando Minha mãe é maravilhosa. pegando o link aí do que ela falou, né? Essa questão da afetividade do filho adotivo, será que é motivação possível para a devolução de uma criança adotada? Né? A gente já entra no ponto de discussão aí, e Rejane já puxou essa fala, né? Que sim, né? Pode ser possível essa não maturidade de construção desse laço afetivo gerar um processo que é extremamente frustrante, traumático, doloroso, né? Principalmente para a criança. Então, outro ponto para a gente discutir é essa manifestação de afeto dos pais versus a motivação para a possível devolução da criança adotada. E outro também, que já é olhando por outra perspectiva, é possível pensar em ressignificação da afetividade? Na fala de Rejane, que foi uma excelente palestra, disse que sim, né? Reconheceu o filho e aquilo tudo mudou. Então, a gente tem esses dois pontos, né, para a gente falar um pouquinho mais, apesar da fala maravilhosa de Rejane, eu queria ver o que né, vocês também aí trazem em termos de reflexão desses dois pontos, que são consequência aí do reconhecimento afetivo do filho adotivo. Quem? Eu anotei algumas Vai coisinhas lá, aqui Pedro. para eu falar, Fala, Pedro. mas eu queria saber se alguém queria falar alguma coisa antes. Fale, porque a coisa vai rolando com... Vai rolando, né? Vai ampliando. Daí a gente vai entrando, né, Tainá, na fala. É isso. Puxando um pouco do dia antes com agora, porque, enfim, como você mesma disse, não tem muito como a gente separar demais, né? Uma das coisas que eu coloquei, eu apontei, que eu anotei aqui, era, por exemplo, falar da importância da aproximação, né? A gente sabe que no Brasil, quando a gente faz a vinculação, né, no sistema, antes de se iniciar o estágio de convivência, que é a moradia dentro de casa, né, de fato, inicia-se o que a gente chama vulgarmente, né, de aproximação, que são essas visitas, esse conhecer essa criança, né? E aí são justamente essas visitas que vão mostrar, primeiro, Manhã falou daquela coisa de, não, quando eu via ela, eu percebi que era minha filha. Isso nem sempre acontece. Uhum. Né? E aí essa aproximação é fundamental com esse processo. Obviamente que quando isso acontece de primeira, isso é ótimo porque já vai abrir muitas portas, né? Já vai abrir muitas possibilidades. Algumas vezes isso acontece de forma unilateral. Os pais se encantam pelo filho ou o inverso, né? E o contrário não acontece. E aí é sempre um momento de decisão, né? O que a gente sempre recomenda é que, assim, o que até a visão da própria psicologia mostra um pouco, é que a partir do momento que a criança sabe, ela não precisa nem conhecer. A partir do momento que a criança sabe que existe um casal interessado ou que foi vinculado um casal, já se cria uma expectativa. E a partir do momento que o casal desiste, já gerou uma nova rejeição. Então, a criança já vai sofrer por ali. Então, a nossa recomendação, óbvio que isso depende muito da maturidade, da preparação do casal no processo, é de que o casal tem que dar continuidade. Por quê? Porque aí vai a segunda colocação que está aí no slide. A gente acredita nessa ressignificação afetiva. Ela é possível. É a convivência e o esforço na construção desse vínculo afetivo que vai fazer com que ele seja um vínculo forte ou fraco. A gente vê isso nas amizades, né? Às vezes a gente está num ambiente de trabalho e a gente não gosta daquela pessoa. Mas a mesa dela é do lado da nossa.
e a gente passa 8 horas do nosso dia do lado dela. E aí acaba que você faz um comentário, ela faz um comentário, você vai não sei o quê. Depois de 1, 2 meses, você esquece que você tinha antipatia por aquela pessoa vira sua melhor amiga, porque afinal de contas você passa mais tempo com ela às vezes do que com sua própria família, né? E passou, você nem lembra mais de como é que era, né? Isso é muito real, né? A gente observa isso em todas as nossas relações interpessoais, né? Não apenas na questão da vivência adotiva em si, né? E aí, o grande problema é que quando a gente está falando da vivência da família adotiva, a gente está falando de uma relação que deve se tornar muito forte no futuro, que é a vinculação de parentalidade e de filiação. Então, o que os pais precisam estar preparados para compreender é que essa relação ela não vai ser completamente sólida desde o início. Essa construção vai demorar tempo para acontecer, né? Quando a gente fala de uma filiação biológica, a gente precisa compreender que essa vinculação afetiva já passou 9 meses sendo construída, né? A gente sabe hoje que essa relação de construção biológica ela não é unilateral, ela é bilateral, porque o embrião, o feto, enquanto ainda está durante a gestação, ele já está ali recebendo até as próprias questões afetivas da mãe, ela é comunicada com o bebê, né? E ele está ali reconhecendo a voz, reconhecendo o batimento cardíaco da mãe, reconhecendo as vozes que chegam na barriga, né? Então, é muita presunção a gente esperar que isso aconteça rapidamente também na questão da adoção. Vai levar um tempo, né? Obviamente, como eu falei antes, as questões são muito individuais, mas a gente... Você quer que eu tire o fone? Mas a gente precisa ter paciência para que as coisas aconteçam. Tem um livro, putz, eu esqueci o nome do livro agora. Você quer ali pegar o livro de Jussara? Só para fazer a propaganda dele? Tem um livro que foi lançado ano passado? Ano retrasado. Não, mas foi ano passado, foi em Blumenau. Foi ano passado. Que é da Jussara Marra, que ela também é da ANGAAD, né, da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ela é lá de Uberaba. E ela lançou um livro bem legal, que eu não me lembro do título agora, mas manhã vai ali pegar. E quando ela vai dar as palestras, né, ela sempre coloca muito isso. Ela adotou uma criança pequena, mas ela sempre fala, né, muito comum a gente ouvir, principalmente de quem adota uma criança pequena, quando você olha para a criança, né, acende o spot de luz, as estrelas começam a brilhar, você escuta a música ao fundo, né, e ela diz, isso não aconteceu comigo, eu olhei para ele e ele era o mesmo do que estava do lado, do que estava do outro lado, e eu não via diferença, eu não senti nada a mais por ele, né, mas ela se predispôs a promover essa construção, né? Então, vem muito disso. Primeiro, por isso que a gente fala da importância da preparação, né? Quando a gente tem um casal que já vem, que está no grupo de apoio, que às vezes muitos já passaram por acompanhamento psicológico e está ali, já ouviu muito, já está imerso no mundo da adoção, esse casal ele tende a se predispor mais, né? A ter essa paciência. Poxa, deu errado, eu fui na instituição e hoje o menino não quis me ver. Isso acontece. Você está no processo de aproximação. A entender que não é um conto de fadas como qualquer relação humana, porque mesmo quando você fala, filiação biológica, existem, eu consigo sair aqui falando de vários casos de filiação biológica em que a mãe segurou o recém-nascido em seus braços e falou, sim, cadê? Cadê o meu coração palpitante? É a coisa de desromantizar todos esses processos. Então, uma adoção não é o conto de fadas e viveram felizes para sempre, porque são 2 seres humanos, 3 seres humanos, 10 seres humanos convivendo. Vai ser como outra relação humana. Tem que ter a disposição e tem que ter o esforço, porque as coisas não nascem no vácuo. E que o grande problema, né, na realidade, e eu vou colocar isso mais porque vai ficar gravado e as pessoas vão poder ouvir depois,
O grande problema disso, na realidade, não é que isso não seja positivo, ou que isso é negativo, ou que, enfim, não, cada história é uma história. Mas a grande questão é que quando a pessoa que está nesse processo, né, poxa, eu sou pretendente, estou iniciando uma vinculação, e aí eu chego, olho para o menino, e não acontece nada. E aí eu lembro das palestras, e eu lembro das palestras de depoimentos que eu ouvi, que todo mundo dizia que era lindo e que era maravilhoso e que aquele momento ia ser mágico, não sei o que. Eu fico, meu Deus do céu, eu tô errada. Tô fazendo alguma coisa Tá errada. acontecendo alguma coisa, não tá funcionando, isso não vai dar certo, né? E não é assim, né? O mais importante não precisa ser assim. É essas pessoas compreenderem que nem sempre é dessa forma, né? E a gente precisa ter paciência, né? Paciência, eu acho que é o grande que é da questão, paciência, perseverança, porque isso pode mudar. Você quer que eu tire? Paciência e se permitir, né? Se ressignificar, dar tempo aos processos, né? Então, que nem Pedro falou, a questão do processo de construção desse sentimento, ele é real, né? Ele não é só no processo de adoção, mas também no processo biológico, né? Então, esse tempo de ressignificar, de construção, ele é importante também para isso, né, Pedro? Para amadurecer, para reconstruir, construir também esses laços. E eu queria só falar uma coisa referente ainda ao do anterior, né? Sim. Saindo um pouco já desse caso de aproximação ainda para essa construção, né, desse projeto, a gente costuma, né, principalmente quando só a mulher nos procura, a gente costuma até dar algumas estratégias, né, para tentar ir quebrando esse gelo e, né, tentando quebrar essa barreira, que tá trazendo aos poucos algumas coisas de adoção, né? Vez ou outra lança um filme de adoção no cinema. Pô, amor, vamos no cinema assistir um filme, né? Você chega lá e olha o que é que você achou do filme e tal. Não, vamos assistir um filme aqui. Um livro que traz um romance, presenteia com um romance que conta a história, né? Hoje em dia tem novela, tem série que traz histórias da adoção, despretensiosamente. Olha, fiquei sabendo de uma série legal aqui, né? Vamos assistir. Aí você comentou, você viu e tal. E aí a gente tem como ir graduando as reações também, né? Porque aí vai ter aquele cara que, pô, de novo você com essa história. E você quer de novo. Eu não tô aguentando mais você com isso. E aí, aos poucos, essa pessoa vai se tornando aquela pessoa que faz, poxa, que legal, né? Por que a gente não deu entrada num processo ainda? Né? E por que não sei o que? Não, tá, vamos dar entrada. Né? Então, são formas de você trazendo aos poucos essas questões. E a gente precisa colocar aqui, isso é muito importante de ser feito, ou seja, de que quando se dê entrada no processo, de que quando se entra, é importante que os dois entrem de fato, porque por mais que esse marido, né, ele no primeiro momento só apoie e dê continuidade com isso, pode até ser que quando a criança chegar, ele vai ser aquele ótimo pai que ama o filho, que tal, mas provavelmente ele vai ter muita dificuldade de falar da adoção. Provavelmente ele vai ter muita dificuldade de falar com essa criança sobre a história dela, né, de revelar, às vezes até de revelar a história dessa adoção. Eu me lembro de um casal que eu atendi, que quando o menino perguntava da história dele, eles não tinham contado ainda da adoção, e aí quando o menino ia perguntar, né, que a gente sabe que tem aquela escola terrível, né, que aí vem aquelas atividades, e aí o menino ia perguntar por que não tem foto, por que não sei o quê. O pai caía no choro, e ele simplesmente não conseguia dizer nada, né, e precisou fazer um acompanhamento psicológico para isso, né. Então, assim, é até possível que essa vinculação provavelmente ela vai até acontecer. Agora, quando a gente fala em relação ao apoio e o suporte que o filho vai precisar para compreender a sua história, para entender que ele é sim uma criança diferente das outras, mas que isso não tem problema nenhum, né? Então, provavelmente, quando essa criança precisar desse suporte, ela só vai poder contar com a mãe, não vai conseguir contar com o pai, né? E aí é muito importante que o pai esteja presente também, preparado para poder lidar com isso. Essa rede de apoio é uma construção, né, Pedro? Nesse sentido, essa rede de apoio, de acolher a criança, é uma construção que é feita, né, no casal, com a família, com a sociedade. E aí é interessante isso que você está dizendo, né? Nesse primeiro momento aqui, eu peguei trechos do filme, tem essa frase, o Eli vai visitar, né, o pai no trabalho, no ambiente do trabalho, e ele faz, oi, pai. E aí o pai diz, por favor, me chame de Alec.
né? Ele, ok, pai, Alec. E ele faz apenas de Alec, por favor, né? Então, esse distanciamento, né, dá essa manifestação aí da falta de afeto ainda. E é interessante que o filme, ele vai mostrar, né, justamente essa construção da afetividade entre eles dois, né? Em um determinado momento, ele vai chamar o Eli de filho, mas isso vai demorar, né? A partir dessas práticas de vivência, a partir dessa construção de afeto que já tinha se trabalhado, já estava mais fortalecido com a esposa, o marido precisou de um tempo maior nessa construção afetiva. Aí aqui a gente tem, ainda dentro dessa temática de reconhecimento, né, afetivo do filho, alguns pontos para a gente refletir, né? Adotar é um desafio, porque relacionar-se é sempre um grande desafio. Não é porque é o tato da adoção, mas para qualquer relacionamento, né? O próprio Pedro trouxe aí o exemplo das nossas atividades de trabalho, de rotina, quando a gente se aproxima de alguém, e a necessidade temporal de construção disso, né? Temos que acolher, aceitar o outro em sua integridade, né? Então, aceitar a realidade, né? É quebrar um pouco esse romantismo, essa fantasia, né? Do ponto de vista das relações, né? A gente fantasia muito mais no sentido de construção de laços com a criança, né? Mais do que com adultos, inclusive, mas a gente trazer e aceitar essa integridade, e aqui vem um pouco mais discutindo a questão da originalidade, né, no papel real dessas ações de relações, a inserção das dificuldades e limitações que essas relações elas podem trazer, podem coexistir aí, né, nessas relações, e algumas discussões, né, no sentido de que o amor incondicional, alguns dizem, né, que só mesmo Deus é capaz de dar, né, então alguns trazem essa frase muito forte, né, eu amo meu amigo, mas nem tanto, porque só Deus é capaz de dar esse amor total, né? Então a gente faz isso também dentro desses nossos diálogos aí de construção afetiva. A maioria de nós tem dificuldade para amar incondicionalmente, né? A gente ainda está em processo aí de construção enquanto ser humano, né? Em se abrir incondicionalmente para o amor, né? Sem medo, sem exigências principalmente, né? Então a gente aceitar a integridade daquela criança, a realidade dela, entender as dificuldades que podem, né, ser as mesmas, independente se é adotado, se biológico, independente disso, é aceitar essas limitações dentro do processo de relação. Então, aqui são mais ou menos aí uma síntese do que a gente estava discutindo, né, dos pontos anteriores. Alguém quer mencionar alguma coisa? Que a gente já muda aí a estação de rádio. Tá desligado seu microfone, Pedrinho. Adotar uma criança, né, maior, muitas vezes se reveste de uma complexidade ou desafio maior, porque nos relacionamos com alguém que não foi por nós criado, né, ou aí também, ó, moldado, como se acredita que os filhos são ou devam ser, né. Então, isso é muito forte nessa relação aí de pai, mãe, filho, né. Então, a adoção tardia, ela se reveste muito desse sentido, né? Poxa, mas não foi criado por mim. Então, que hábitos ele tem? Que não são os meus, né? Então, a gente se reveste de muito preconceito também e não se permite abrir e reconstruir, se ressignificar, né, nesse processo de adoção. E o que é extremamente importante na adoção tardia, né? Se permitir, né? A criança vai vir com a sua realidade, com as suas experiências, com seus desafios, né? E a gente vai se encontrar também com as nossas experiências, os nossos desafios, para construir a partir de então um novo processo, um novo caminho junto com essa criança. Então, construir um vínculo de filiação exige esforço, dedicação, trabalho e, sobretudo, tempo, né? Então, eu achei lindo quando o Pedro disse, poxa, numa gestação são 9 meses, né? São 9 meses. E eu até ampliaria esse tempo, né, em função da ansiedade da mãe de ver a criança andar, de ver a criança falar, né? Já vai aí para 12, 13 meses, né? E aí a gente vai caminhando num processo de tempo que vai estar muito, né, fortemente relacionado a essa construção. E aí, mudando a estação, a gente estava naquele cenário de que o pai, né, tinha aquela recusa, não tinha ainda passado pelo processo de construção de laços, não estava se permitindo também, né? E aí vem
o comportamento do Eli de forçar essa relação e antecipar um pouco essa construção, né, de laços, né, de relações com o pai, que talvez na prática, dependendo do comportamento da criança, isso não aconteça, né? A criança ela fica um pouco mais respeitando ali, né, a atitude e o comportamento do adulto e não enfrenta, e não insista, né, nessa construção. O filme ele já traz isso um pouco, né, por causa da história. O menino avança, mesmo com o comportamento do pai de rejeição, ele avança nessa construção, né, de laços. E aqui a gente tem outro cenário de vivência entre eles dois. No anterior, o pai pedia para não chamá-lo de pai, né, se referir pelo nome. E aqui, né, pelo inverso, ele já chama ele de filho, né, justamente pelo processo de construção, de vivência, né? O menino passou a fazer parte de um momento muito interessante, que foi uma dificuldade financeira que a família teve, né? Na relação aí do trabalho do pai, que era um trabalho, né, do avô, que seria o avô dele, né? Na possibilidade de perder a fábrica de brinquedos, enfim. E o menino passa a entrar também na história da família, né? Passa a fazer parte dessa construção familiar. E aí isso muda, né? E quando muda, a gente tem essa ressignificação, né? Com o amor, né? Com o trabalho aí afetivo em relação a pai e filho, principalmente, né? Que já estava bem trabalhado na mãe. Vocês querem comentar alguma coisa sobre isso aqui? A gente já passa para o próximo ponto. Meninas e menino. Eu acho muito bonitinho o processo que enfim, ele estava nesse estágio ainda de precisar de um empurrãozinho e ele aceitou o empurrãozinho. E eu acho muito bonitinho o processo dele voltar a ser criança em determinados momentos pela chegada do filho, que está muito relacionado ao trabalho dele e às coisas que vão se desenrolar na carreira, mas que também está relacionado à chegada de uma criança numa casa, né? As pessoas vão inevitavelmente ter que relembrar esse período da infância e brincar, e, enfim, eu acho muito, muito bonitinho o jeito como mostraram esse retorno dele, porque ele estava tendo um momento de bloqueio na carreira dele, de eu não consigo fazer o que as pessoas, que o mercado está querendo, eu estou passando por esse momento, e ele trabalha com brinquedos, mas ele não estava acessando a criança que ele foi, e aí o filho dele chega para ajudar a levar ele nesse caminho. Achei muito bonitinho. Eu queria falar 3 coisas, né? A primeira... Me estava com o microfone desligado. Não era comigo que você estava falando? Tá. A primeira coisa, né, era a pergunta que tinha no slide anterior, né? É possível a ressignificação desse vínculo afetivo? Esse slide diz que sim, que no filme isso foi mostrado, né? A segunda coisa que eu queria falar foi referente, né, quando você coloca essa questão desse filho que não foi criado ou moldado por nós. Esse é um processo que a gente encontra em diversos tipos de experiência, né? Por exemplo, às vezes, quando a gente tem um casal que se separa, e aí o filho ele passa muitos anos ou com o pai ou com a mãe, e aí em determinado momento vai morar com o outro. A gente se depara com isso, né? Às vezes, aquele filho que vai ir morar com a avó, ou morava com a avó e agora está voltando a morar com os pais, né? Ou com outra pessoa da família, né? Num processo de mudança de casa, de cidade, de trabalho, a gente vai encontrar alguns desafios referentes a essas mudanças, né? Ou seja, isso a gente nem está falando aqui necessariamente de uma família formada pela adoção, né? Isso não vai ser diferente da adoção, né? O que os pais eles precisam estar preparados para lidar, principalmente são com as questões da rotina, que em alguns momentos vão acontecer no acolhimento, né? Então, a gente tem vários tipos de instituições de acolhimento, né? Desde as que têm muita rotina, para que tem, quando a gente fala de rotina, a gente está falando muito de uma questão de controle, né? Então, tem algumas que a criança não tem controle de nada, a rotina está muito bem estabelecida, tudo é no seu horáriozinho, tudo não sei o quê. E tem outras instituições que a criança tem total controle de tudo. Então, quando você vai para a família, né,
E aí você vai ser deparado com um controle diferente, e isso acontece das duas questões. Por exemplo, uma criança que tinha a rotina dela toda muito bem estabelecida, e aí vai para uma família que não tem rotina nenhuma. A criança sente falta de rotina. Ela não tinha controle nenhum da vida dela, e agora ela passa a ter um controle parcial. Então, quando os pais vão dar opções, ele não escolhe, ele não consegue pensar em escolhas, porque ele nunca teve isso, então ele vai ter que aprender, né? E aí isso vai ter que ser um aprendizado. O inverso é muito real. A criança tinha o controle total, ou seja, não tinha nem rotina nenhuma na instituição. Ela ia para a escola quando queria, ela comia na hora que queria, quando queria almoçava, quando não queria não almoçava, e aí vai para a família, e a família não, vai para a escola, vamos comer agora, vamos sentar na mesa para comer, você tem que arrumar o seu quarto. Então, isso é um baque grande para a criança também, né? E aí vai ter aquela briga de controle dentro de casa. E aí os pais, eles precisam estar muito conscientes da possibilidade disso acontecer, né? Não se preocupem, os pais que forem adotar crianças mais novas, não se preocupem, porque quando eles chegarem na adolescência, isso vai acontecer invariavelmente, né? Então, são questões que a gente precisa buscar ferramentas para o saber como lidar, né? Tudo tem uma solução. E como eu disse, não existe receita de bolo, cada caso é um caso. A outra coisa que eu queria comentar, sim, e com o tempo a criança vai se adaptar a essa situação, né? Normalmente não existe uma adaptação total. Quando a gente fala de adaptação, a gente precisa compreender que normalmente essa adaptação ela acontece dos dois lados e vai se buscar um meio termo. Então, não é que a criança vai se adaptar completamente à rotina. É um compromisso. E isso é um compromisso que os dois assumem. Poxa, a gente sempre tem que almoçar nessa hora. A gente nunca pode comer, por exemplo, na frente da TV, né, sentado no sofá assistindo TV. Mas vai ter um dia que vocês vão comer e aí não vai ter problema, porque é um domingo, porque vocês não trabalham, não tem que ir para a escola, né? Então, isso vai se lidando, né? Vai se entrando nesse meio termo. E isso é extremamente saudável para ambos os lados. E aí a outra questão que eu queria trazer é em relação a essa questão, né, que você colocou que o Eli, ele avançou nesse processo de vinculação, ele forçou a barra para que o pai se abrisse. Não raro a gente vai observar o contrário, né? Como a gente espera que os pais eles passem por um processo de preparação, eles busquem um acompanhamento, né, tenham uma rede de apoio. Via de regra, eles vão chegar para essa preparação já mais abertos a isso, né? Pais até que às vezes, né, não sabem lidar com criança, né? Eu não sei lidar com criança, né? Eu fico pensando quando eu tiver um filho, se ele for muito novo, eu vou ter que reaprender várias coisas aí, porque eu não sei lidar com criança. Então, desde o pai que não sabe lidar com criança, mas que vai se forçar a sentar no chão e brincar com um brinquedinho e fazer vozinha engraçada e não sei lá o quê, né? Normalmente eles vão estar mais abertos a isso. E a gente, não raro, vai observar crianças que são completamente fechadas, né? E aí a gente precisa falar de uma coisa extremamente importante, né? Que aí, inclusive, tanto para quem está aqui assistindo, quanto para quem for estar assistindo depois, a gente coloca de todo o material que já existe, né? Inclusive no nosso canal no YouTube, a gente tem uma live muito interessante falando sobre isso, que são os traumas na adoção, né, onde a gente vai falar dos impactos dos traumas nos comportamentos dessas crianças e adolescentes, né? Então, quando a gente fala de uma criança que está chegando pela via da adoção, a gente está falando de uma criança que muitas vezes já enfrentou, às vezes, mais desafios na vida do que os próprios pretendentes à adoção nesse processo, né? Pois a gente, compreendendo como se dá o processo de adoção no Brasil, a gente sabe que essa criança, para ir para a via da adoção, ou ela sofreu uma rejeição enquanto ela ainda estava na gestação, mas que essa mãe provavelmente vivia uma vulnerabilidade social, pode ter sido vítima de violência, pode ter sido vítima de um estupro, né? E a gente vai para realidades onde essa criança pode ter passado anos tendo seus direitos violados, né? Através de processos de negligência, de abuso sexual, enfim, né? Muitas vezes a gente vai ter situações onde os próprios estudos psicossociais feitos pelo judiciário e pelas instituições de acolhimento, por mais bem feitos que eles tenham sido feitos, eles não vão conseguir identificar situações de vivências pelas quais essas crianças passaram,
né? Ou seja, talvez essa criança tenha sido vítima de um abuso sexual e nunca tenha ficado se sabendo disso. Não foi por isso que ela foi acolhida, né? Ela nunca apresentou nada que sugerisse que tinha passado por essa experiência, mas ela passou e o trauma está lá. E aí, às vezes, algum acontecimento que vai acontecer já na família adotiva vai despertar, talvez não essa lembrança, mas as reações advindas da experiência que foi vivenciada. E aí os pais, não estou aqui falando que todos os pais precisam ser terapeutas, né? Precisam fazer psicologia, psiquiatria para poder saber como lidar com isso. Mas nós precisamos compreender a possibilidade disso ter acontecido. Porque compreendendo a possibilidade disso ter acontecido, nós não vamos pensar, não, a criança é chata, ela está fazendo uma birra desnecessária, ela tá, né? A gente já vai pensar, o que será que está despertando esse comportamento? Será que ela não está se colocando novamente na posição de vítima porque ela vivenciou uma violação nessa mesma perspectiva que está vivenciando agora? Será que ela não está relembrando, mesmo que inconscientemente, de alguma vivência que ela já teve, né, na sua vida? A gente sabe, inclusive de um relato muito rico, reza a lenda que estava até sendo construído um documentário sobre essa família, mas eu não sei, né? De uma criança que ela foi para adoção com 2 anos de idade, né? Então, ser 2 anos de idade, dificilmente o adulto vai se lembrar de alguma coisa, né? E a gente fez uma entrevista com essa pessoa, hoje ela já tem mais de 30 anos, né? E ela dizia, não, o que eu sei da minha história com a minha família biológica, eu sei porque o meu irmão, que o irmão dela tinha 5 anos na época, porque o meu irmão me contou depois, né? Dizia como é que era o dia a dia e tal. Então, lembranças eu não tenho. Mas ela tinha sido, ela com 2 anos de idade, tinha sido vítima de abuso sexual, né? Do pai. E ela tinha várias questões no âmbito sexual que tinham sido mal trabalhadas, né? Então, até que ela reconheça isso, faça o link com as vivências que ela teve, até que a família compreenda, às vezes, o porquê que nenhum relacionamento amoroso está dando certo, por que ela não está conseguindo avançar, porque... Então, são questões que, óbvio, não é que a gente vai dizer isso aconteceu em todos os casos, todas as crianças e adolescentes que estão nos acolhimentos, né, eles passaram por isso, não, de forma alguma, mas pode ter acontecido. Então, quando algo acontece, a gente precisa despertar esse nosso alerta na nossa cabeça. Poxa, vamos parar para pensar aqui, vamos revisar o que eu sei da história dela. Como é que era essa família? Qual era a comunidade onde essa família estava inserida? Né? O que será que ela pode ter passado? E aí pensar, como é que eu posso tentar ajudar no processo de cura dessa ferida que ainda está aberta? Né? Então, isso é essencial. E aí é importante, sim, que os pais eles busquem não fazer uma formação formal sobre isso, mas se informar e conversar com profissionais, buscar ajuda no grupo de apoio, buscar conversar com essas equipes pelas quais a criança passou, para tentar ajudar no processo de construção, né, para buscar as ferramentas que vão ser possíveis para lidar com isso. Né? Então, isso é assim, algo essencial, algo extremamente importante, né, que a gente precisa colocar aqui, que não é muito o filme não trata sobre isso, né, mas que é uma realidade para muitas das famílias adotivas. Perfeito, Pedro. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E aí a gente entra na discussão. É possível o filho adotivo incorporar costumes, hábitos e manias dos pais adotantes? Né? Eu acho que é um questionamento de vários casais, né, ou de várias pessoas que estão aí no processo de adoção. Será que ele vai, né, assumir alguns comportamentos meus, alguns hábitos, né? Ou que hábitos ele vai trazer, que costumes ele vai trazer dentro da sua experiência de vida, né? Principalmente se for adoção tardia. Então, como se processa a criação de hábitos e o quanto os pais podem influenciar no desenvolvimento do comportamento dos filhos adotivos. A interação de cada um de nós com o mundo onde estamos inseridos é um dos fatores capazes de influenciar e muito no desenvolvimento da criança, do adolescente e do adulto, né? Então, é algo que a gente
tem aí, toma, né, como caminho a discutir essas possíveis, né, esses possíveis comportamentos, esses hábitos, e aqui tem alguns trechos de imagens, né, do filme, em que tem o comportamento do Eli, né, o que ele está fazendo, e o comportamento aqui dos pais, né, desde as práticas de higiene, né, o gosto por vestimentas e costumes aí de roupa, desde também habilidades, né, como aquele tocando piano e o pai é pianista, enfim. Então, é possível? Aqui a gente tem, né, uma frase do Clailton Bal, da UFRGS, que sim, né, que o meio ele pode influenciar diretamente o comportamento, né? Ou seja, então tudo vai depender também das práticas e hábitos, né, que perpassam naquela relação, ou do casal, né, ou de quem está aí apto a adotar, ao núcleo familiar que essa criança vai entrar, e o tempo também, né, que ela vai estar ali sob influência daqueles hábitos, né, do comportamento, muito por observação, né, observando os hábitos ali do núcleo familiar, naturalmente esse processo, né, ele pode vir a acontecer. Pedro, Alguém quer comentar algo? Pedro, voltando ao teu caso aí do colega de trabalho com quem você não ia com a cara, e aí você passa 2 meses convivendo 8 horas por dia com aquela pessoa. Depois de 2 meses, a pessoa pega alguma coisa. Eu, pelo menos, eu sou muito fácil. Entendeu? Se eu ficar exposta ali a uma maniazinha, pode ser, sei lá, beber água de tanto em tanto tempo, ajeitar a coisa na mesa de um jeito específico. Às vezes eu não percebo. E aí... Você é aquela pessoa que quando faz amizade com um carioca, o povo já vem perguntando, você morou no Rio de Janeiro? Ai, gente, eu sou desse jeito também. Era pior quando eu era criança. Quando eu era criança, meus primos vinham de outra cidade ficar lá com a minha avó, e aí no final das férias eu tava falando igual a eles. Igual. Terrível. Mas agora já melhorou. Mas, enfim, o que é o ser humano em fase de crescimento, não é mesmo? É verdade. A Mas plasticidade. isso é uma inquietação, né? Isso é uma inquietação que se tem, né, nesse processo de adoção, né? De tentar entender, tentar, né? E a busca por vincular rapidamente esses hábitos, né? Esses costumes aí do adotante, né? E do adotado. E eu acho que tem também a questão do espelhar-se naquele adulto e do admirar. Então, tem coisas que são inconscientes e tem coisas que são buscadas. Você olha para aquele adulto fazendo uma coisa de um jeito específico, você fica, nossa, eu admiro, assim, inconscientemente você fica, eu admiro essa pessoa está fazendo isso assim. Eu vou fazer assim. Uma coisa também de É interessante isso que você colocou. A gente entra, né, de forma inconsciente e consciente na construção desses hábitos e costumes, né? A gente está avançando aqui para o nosso penúltimo ponto de discussão, que é mudanças nas rotinas dos pais com a chegada do filho, né? Então, como lidar com a modificação da rotina doméstica e modificação na rotina de trabalho. Então, desde a chegada aí, né, dessa criança de 7 anos na vida desse casal, né, o filme traz uma série de modificações, de adaptações do cotidiano deles dois, né, principalmente para a criança também, que teve que ir para a escola, né, teve que entender aquele ambiente escolar, novos amigos, novos padrões de relações, relação com família, né, conhecendo aqui a avó, no trabalho do pai, enfim, o próprio pai mudando a rotina, né? Contando uma história para ele, ou a mãe também acolhendo ele no momento da dormida, né? Ou sem conseguir dormir pensando como vai ser esse processo daqui para frente, né? Então, são diversas modificações, mudanças, né? Que são relacionadas aí com a chegada desse filho, né? Principalmente através da adoção tardia, né? Que já tem ali alguns costumes e hábitos que você tem que passar por esse processo de construção, de entender, né? Então, a ansiedade também nessa forma de construir, né, essas relações. Então, muda tudo na vida aí
né, dos pretendentes à adoção. Então, isso aqui reflete um pouco o que aconteceu na temática, mas acredito que na prática, né, na realidade, isso também envolva, Pedro, Rejane, que está bem à frente aí desses casos, envolvam uma série de situações reais, né? Isso está muito relacionado com o útero também, né? Porque quando a gente fala Uhum, exato. de você absorver hábitos dos pais, está muito relacionado também com rotina, né? Por exemplo, acordar cedo. E de regra, a criança não acorda cedo. Mas depois de 1 mês, 2 meses ali acordando cedo, ela vai acordar cedo, né? Eu me lembro quando eu passei boa parte da minha vida estudando à tarde, e quando eu fui estudar de manhã, meu Deus, era terrível. Agora chegou um momento em que eu acordava antes do despertador. Eu sempre tive ódio de acordar antes do despertador, né? Então, isso acontece, né? Existe uma área da biologia, né, que é chamada de cronobiologia, que ela estuda justamente os ritmos, né? E ela vai mostrar justamente que o nosso corpo ele é capaz de se adaptar a todas essas questões de rotina, de todos os ritmos de mudanças que vão acontecendo ao longo da vida. Só que para que essa mudança aconteça, precisa de tempo, né? E a gente precisa estar aberto também, porque tem uma questão muito de algumas dessas mudanças podem gerar, de certa forma, algum tipo de estímulo aversivo. E aí vai ficar mais difícil de a gente se adaptar a essa mudança. Então, é muito importante que isso seja trabalhado com muita calma, porque se por acaso, né, e volta para aquela questão do trauma, se por acaso esse hábito de maneira específica, ele coloca a criança, né, ele remete a algum tipo de estímulo aversivo que essa criança já teve, ela vai se lembrar, né, inconscientemente, ela vai voltar para aquela posição de sofrimento na qual ela já esteve, e ela não vai querer essa mudança. Então, provavelmente, esse vai ser um tipo de hábito que vai demorar muito, né? Então, por exemplo, pronto, uma coisa simples. Às vezes, o se arrumar para ir para a escola, né? Então, vamos trazer aí para uma situação que, na sua família biológica, por exemplo, o arrumar para ir na escola estava intimamente relacionada com uma briga com os pais, porque algum dos dois precisava levar o filho para a escola e nenhum dos dois queria levar, então os pais brigavam, provavelmente levando até uma violência, né? Então, quando você vai para a nova família, né? Porque provavelmente no acolhimento isso não existia, é possível que um comportamento nem tenha sido apresentado porque ele não tinha paz no acolhimento. E aí na família ele volta a ter. Então, quando ele pensa que ele vai se arrumar para ir para a escola e que ele pensa que os meus pais vão começar a brigar, né, e que ele vai estar lá no meio do fogo cruzado, pensa como é que ele vai ficar. Ele não quer se arrumar para ir para a escola, ele não quer que esse momento chegue. Né? E aí o pai pode pensar, poxa, ele não quer ir para a escola. Mas não é a escola que está em questão. Né? Então, a gente precisa... muita coisa, né, que pode acontecer, são muitas peculiaridades. E aí a gente precisa estar aberto a tentar pensar, né, um pouquinho fora da caixa para tentar enxergar o que é que aquele comportamento está querendo nos passar e o como transformar esse momento aversivo num momento mais acolhedor, né, para que a gente possa fazer com que essa criança ressignifique essa vivência, né, para que ela compreenda que antes ela talvez não estivesse em um ambiente seguro, mas agora ela está. Né, e aí a gente precisa ir com calma nesses processos. Via de regra, sempre vai ter principalmente com crianças aí a partir dos seus 3 anos de idade, algumas até mais novas, vai ter algum tipo de hábito de vida que ela vai ter muita dificuldade de mudar. Algum tipo de hábito, alguma coisa para inserir na rotina que vai ser uma grande barreira para ela, possivelmente porque está relacionada a alguma vivência aversiva que ela já teve. Perfeito, né? Então, a gente tem essa construção de hábitos, né, experiências muito relacionada fortemente à rotina, né, na perspectiva principalmente do adotado, não é isso, Pedro? Temos aí as modificações na rotina dos pais, dos adotantes, mas os adotados têm essas experiências que podem, não raro, ser aí aversivas ou traumáticas, né? Então, a paciência, o tempo nessa construção aí dessas modificações de rotina seria extremamente essencial, que também vai trabalhar, né, não está desvinculado a essa construção de laços, né, da afetividade, né, de outros pontos relacionados aí a essa vivência. E aí a gente avança para a nossa última pergunta.
Será que Elai existia mesmo? Ou não passou de uma criação mental, gente? Será que Elai existia? Né? Aí fica essa interrogação. Tchan, 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 né? O que que vocês acham? Nosso último questionamento é esse aí. A gente, toda a trajetória do filme, ele apareceu em determinado momento com a cartinha na mão, chegou de uma maneira bem esquisita, né? Lá na porta dos pais. Depois os pais foram lá na agência conferir e a pessoa que era responsável pela documentação tinha sofrido ali um problema de saúde e a pessoa olhou rapidamente e disse, estava tudo ok, vá, 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 né? Será que de fato ele existiu? O filme ele traz também uma questão de drama, né, nessa construção aí da adoção, mas também um caráter de ficção, né? Então, nessa perspectiva, a gente tem aí, né, a questão da imaginação, né, fortemente relacionado ao tema inicial da nossa discussão, que é o luto, né? Então, o luto é vivido pelas pessoas não só no nível real, mas também no nível imaginário. Então, aquela pessoa que a gente achava que estava a mais preparada, talvez não fosse a mais preparada. Ela criou um mundo imaginário, que era a mãe, né? Não, ela já estava ali, ó, preparadíssima, e o pai, né? E aí, quando chega, né, nos momentos finais do filme, isso se inverte. Caramba, ela não estava tão preparada assim. Ela criou toda uma história mental, né, fantasiosa, para passar por aquele momento. Então, aí a gente tem essa frase, né, bem forte, eu até diria, o luto é vivido pelas pessoas não só no nível real, mas também no nível imaginário, pois é para o objeto perdido que se dirigem as projeções da imaginação. No caso aí do filme, seria o filho, né, que foi perdido. Neste sentido, Savage, são dois profissionais aí da psicologia, afirma que é a capacidade de restabelecer-se da perda simbólica, aliada à aceitação da perda real, que aumenta a capacidade que se tem de apegar-se de novo, né? Então, bem forte aí o final do filme, né, trazendo toda essa construção, né, de fantasia, do imaginário sobre a figura da criança, né? Ela desejava tanto, tanto, tanto que a criança surgiu e a gente entrou na história e fantasia dessa mulher junto com ela, né? Meu Deus, eu não acredito que eu fui pega por essa fantasia, né? E aí, de fato, o filme mostra que foi, né, uma criação, e ao sair, se desvincular, né, ela entrou nesse mundo de fantasia, foi quando ela realmente começou a se desvincular do processo de luto, ela conseguiu engravidar, né, e ter aí a segunda chance do que eles queriam, em termos de construção de filho. E aí tudo já tinha mudado, né, na rotina deles, na vida deles, na dela, enfim, na questão da construção do núcleo familiar mesmo, que era real, né, e não imaginado. E aí, o que que vocês me dizem sobre esse fechamento, né, aí do filme? A fantasia desse menino, acho que permite no casal de voltar a sonhar, de voltar a ser mais com alegria, de se abrir mais. Foi, foi todo esse processo de acceptação, de construção, essa fantasia. O fato de fantasiar essa criança ajuda o casal a se recompor, a sonhar de novo, ter uma visão futura. Uma forma de ressignificação, né? De reconstrução, né? De reconexão, inclusive, entre o casal, né? Também porque o casal estava bom. Teve um momento que ela estava se afastando um pouquinho porque não reconhecia o esposo dela, que estava muito fechado, muito triste. Então, acho que ajuda o casal a se reunificar e sonhar de novo os dois no mesmo. Perfeito. Meninos, vocês têm alguma colocação? Mãe acha que ele era um anjo. Que ele era um anjo, né? E ele deixou uma carta escrita, né, e tudo para ela.
E é interessante no final que aparece essa sensação de anjo, não só com Elai, mas também com aquele rapaz, né, aquele senhor que vivia ali perambulando ali no cemitério, no jardim. Aí depois ela vem à mente que vários pontos, né, talvez ali também tenha tido um apoio. E depois eu fiquei pensando, né, será que ele não era simbolicamente ali a representação de Deus, né? Ela chamava tanto Deus, enfim, e ela deixa aquela carta, Deus te ouviu, e o nome do filho era também, né, Samuel, né? Deus te ouviu, enfim. Tinha toda uma construção e no final eu fiquei Talvez que fantasiando também. eu pensei talvez que poderia ser também o filho dele, que, bom, estava no seio, que vem de uma forma de um anjo para ajudar seus pais a superar a perda deles. Sim, sim, interessante também, né? O retorno do filho no formato de anjo, né, para ajudar isso tudo Para aí ajudar dentro a dessa recuperar. construção final. Bem, para a gente fazer o nosso fechamento, né, do Cine Acalanto, eu queria que vocês falassem um pouquinho, né, na parte aí pessoal de vocês, nesse sentido, de maneira geral, do filme, das temáticas, né, apontamentos finais aí para a gente fechar a nossa sessão. Com vocês agora. Ninguém quer fazer o fechamento, ninguém quer sair da Bora sessão, como é isso? Pedro. A gente precisa sair, gente. Pois é, a gente precisa sair. Não, eu não, assim, relato pessoal não tenho, não. Eu trouxe algumas coisas das vivências, né? Uhum. Ainda não sou um pretendente, ainda não sou pai, né? Serei no futuro, acho que não tão breve, mas enfim, a gente trouxe algumas experiências aí que a gente trabalhou, né? Perfeito, perfeito. Bom, para mim, que sou pretendente, bom, que já passou também para uma adoção, porque mesmo se ela não foi até o termo, a gente teve essa experiência, como você falou, da fantasia de um bebê. Claro que o primeiro dia, quando o celular tocou, foi o dia mais bom. Até que eu fui vomitar, eu nojitei tudo o meu café da manhã, estava bom. Mas depois, quando eu cheguei lá para pegar esse bebê, não foi. A gente fantasia muito, porque não foi isso. Mesmo se foi um bebê, que é mais fácil, ele estava chorando, gritando, porque foi tirado de uma família, foi com a polícia, foi uma bagunça. Então, ele estava muito assustado. Então, a gente também ficou muito assustado, sabe? Eu fiquei, será que eu vou dar conta? Porque ele não queria pegar o leite, não estava gritando. E me lembro do Dr. Claudio que me disse, bom, se prepara, porque essa noite você não vai dormir, não. Então, eu já estava me dizendo, meu Deus, como ele teve também essa família lá que estava pressionando, a polícia que estava lá, foi um dia bem, bem intenso. Então, para nós, não foi a fantasia, não. Depois, eu olhei minha esposa e eu disse a ele, não sei em qual merda a gente se foi, mas vamos lá, vamos seguir. Mas é verdade que foi assustador. E foi depois, quando a gente levou ele para casa, que ele se acalmou, o dia a dia, que a gente se apaixonou, claro. E também abrir mais a mente também, porque esse bebê, depois a gente ficou sabendo que, percebendo como doutor, que ele estava como síndrome de Down. E a gente, no perfil da gente, a gente não aceitava criança com deficiência. Mas ele era meu. Então, eu nunca devolveria ele, e meu esposo também. Ele ficou, não, tudo bom, vamos, se a adoção dá certo, vamos seguir. Então, é por isso que, bom, a gente tem um preconceito, faz um perfil, mas depois é tudo revertido. Não tem regras. É isso que é bom também. Porque Tudo se ressignificou, né? Acho que hoje foi uma palavra muito forte, né? Na nossa sessão de hoje, ressignificação, né? Se permitir, né? Dar tempo ao tempo, né? hoje em dia, eu posso dizer que sou grata porque ele me abriu
mutuamente. Sou muito bom. Eu não espero mais essa fantasia de reconhecer meu filho como meu filho no primeiro momento. Eu sei que, bom, talvez como a gente agora se dirige mais como uma adoção tardia, estou mais pronta. Ele me abriu um monte de coisas, então para mim foi positivo. Que Temos coisa sempre boa. que ver a coisa Que coisa positiva e o bom também é que ele agora está com a mãe biológica, que serviu também para que ela tome consciência do seu filho. Então, finalmente, bom, foi difícil, mas foi positivo e tudo se arranjou. Reconstrução, né? Ressignificação e reconstrução. Que bom, Delfine. Tudo Bem, pessoal, vamos encerrando nossa sessão. Isso. Eu queria agradecer a todos, né? Isso. Oi, obrigada a Tem vocês. no chat, Ana Lima falou. no chat. Ah, eu não tô vendo. Eu vou ler aqui o que ela... Você lê? Achei bem interessante. Conheço um caso em que a família, após algumas tentativas de ter um filho, optou pela adoção. Ao se tornarem pais, depois de alguns anos que eles se tornaram pais, eles tiveram um filho pela via biológica também. Então, seria algo como a história do filme se Eli tivesse permanecido. Ana Lima que botou aqui. Ah, legal, no relato pessoal, né? E isso é curioso como isso acontece, né? Uhum. Alguns casais que a gente conhece, isso aconteceu, inclusive até voluntário de Acalanto, né? O Cláudio e a Fabiana. Isso aconteceu com eles também, né? Eles adotaram, depois engravidaram? Isso. Tem mais algum relato no chat que eu não tenha visto? Não, tem não. Não, foi só esse, né? Acho Então que agora é a isso. gente Muito pode... obrigado a todos. Foi ótimo. Isso. Foi ótima a nossa sessão, né? Nossa discussão, né? Obrigada para quem veio participar e discutir com nós, aprender, né? Sempre aprender um pouco mais sobre isso, nos preparar para todas as possibilidades, né? No trato da adoção afetiva, né? Em suas múltiplas aí vertentes. Bem, então, nossas próximas sessões serão divulgadas no nosso Instagram, né? Fiquem atentos para o próximo filme, né? A gente vai fazer novamente a enquete de escolha, né, dos filmes. O outro filme traria uma temática que era no sentido de eu sou adotante, né? Eu estou passando por um processo que eu não contei para minha família, eu faleci, e agora? Pepino ficou na mão da minha família para resolver, né? Então, a gente tem esses dois filmes aí que foram, né, que participaram dessa enquete. Os próximos filmes a gente vai divulgar, seguindo aí a página, né, do Acalanto em seus stories. Então, gente, hoje foi isso, né, nossa sessão. Obrigada a todos, né? Espero tê-los novamente nas próximas sessões para enriquecer mais esse momento aí do Cine. Agradeço em nome de Marcelo, né, que não está presente porque está dando aula, mas agradeço em nome da equipe de educação. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.